Olá a todos, preparados para mais um mergulho profundo? Preparadíssima. Hoje a gente vai explorar uma técnica de ensino que coloca o aluno no centro do aprendizado, Interessante. o estudo dirigido. Ah, legal. E para guiar nossa expedição, a gente tem um artigo acadêmico da revista COCAR de 2021, chama Estudo Dirigido como Técnica de Método Ativo de Ensino. Que bacana. Então, preparados para desvendar os mistérios do aprendizado ativo. Com certeza. É fascinante como uma técnica que surgiu lá no comecinho do século XX, por volta de 1905, no Zaiwei. Continua tão relevante hoje em dia, né? É verdade. Principalmente nesse contexto da pedagogia ativa, que a gente tanto fala. Mas me fala, se essa técnica já era conhecida lá atrás, por que será que demorou tanto para se popularizar? Boa pergunta. Principalmente aqui no Brasil, né? O artigo ele sugere que a formação dos professores naquela época pode ter sido um dos fatores, sabe? O foco era muito no conteúdo, no saber para ensinar. Só que o estudo dirigido, ele exige um papel mais ativo do professor. Ele precisa orientar, facilitar o aprendizado. É uma mudança. E tanto. Eu acho que faz total sentido essa mudança. Hoje em dia, com tanta informação disponível, o professor não precisa ser o único dono da verdade, né? Verdade. Ele pode ser mais um guia, um mentor, que ajuda os alunos a navegar nesse mar de informações e construir o próprio conhecimento. É como um maestro. Um maestro. Gostei da analogia. Conduzindo a orquestra do aprendizado. Que bonito. Yeah. Mas falando em conduzir, como é que funciona o estudo dirigido na prática? Então, o artigo detalha as etapas sim. Legal. Tudo começa com a escolha de um texto pelo professor. E esse texto é a porta de entrada para o tema, né? Certo. Só que a leitura não é passiva. Entendi. Os alunos são incentivados a dialogar com o texto. Dialogar, como nós falar. Sublinhar, anotar dúvidas, destacar os pontos-chave, sabe? Interessante. É como se eles estivessem conversando com o autor. Questionando, concordando, discordando. É legal. Essa leitura ativa é fundamental para desenvolver o senso crítico e a autonomia do aluno desde o início. Mas me diz uma coisa, com tanta liberdade assim, você não acha que os alunos podem acabar se perdendo no meio do caminho? Olha, é um ponto a se considerar. Mas é aí que entra o papel do professor como mediador, né? Ele precisa estar atento às dificuldades dos alunos, oferecer suporte individualizado e, principalmente, formular perguntas que instiguem eles a irem além da superfície do texto. Que tipo de perguntas, por exemplo? Por exemplo, imagina que o texto fala da importância da sustentabilidade. Ao invés de só perguntar o que é sustentabilidade, Certo. o professor pode desafiar os alunos. Se você fosse o prefeito da sua cidade, o que você faria para promover a sustentabilidade? Entendi. É para provocar reflexão, né? Fazer conexões com o dia a dia. Exatamente. E depois dessa leitura individual, o que acontece? Aí é a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Os alunos se reúnem em grupos para discutir o tema. Legal. Trocar ideias e construir o conhecimento de forma colaborativa. Adoro essa parte, sabe? É onde a mágica acontece. É verdade. Mas cá entre nós, manter a turma engajada e produtiva num debate em grupo pode ser um desafio. E tanto, né? Como é que o professor garante que a discussão não vire uma bagunça? Aí entra a habilidade do professor como maestro. Mais uma vez o maestro. Ele precisa criar um ambiente de respeito, colaboração, onde todo mundo se sinta à vontade para participar. Ele lança perguntas instigantes, mediam conflitos, incentiva a participação dos mais tímidos. Sim. E, principalmente, garante que a discussão fique focada no tema central. Nossa, parece um desafio e tanto. E depois dessa etapa em grupo, como é que o professor avalia se o aprendizado realmente aconteceu? Olha, a avaliação no estudo dirigido vai além da tradicional prova escrita, né? O professor pode observar a participação dos alunos nos debates, analisar as anotações que eles fizeram durante a leitura, propor trabalhos em grupo. Ou até pedir para eles criarem seus próprios materiais de estudo, tipo mapas mentais ou apresentações. Nossa, quanta possibilidade. Mas você acha que o estudo dirigido funciona tão bem em turmas grandes? É uma boa pergunta. E como lidar com alunos que resistem a esse modelo de aprendizado mais ativo, são questões importantes que merecem um mergulho mais profundo. Verdade. Que tal a gente explorar esses desafios e as perspectivas do estudo dirigido na próxima parte do nosso Deep Dive? Combinado. Voltamos já para desvendar os mistérios da aplicação do estudo dirigido no mundo real. E voltamos para o nosso mergulho profundo no estudo dirigido. Na primeira parte, a gente explorou
as origens dos objetivos e até questionamos se essa técnica que coloca o aluno como protagonista funciona de verdade na prática. É verdade. E aí, o que você acha? Funciona ou não funciona? A resposta é depende, como tudo na educação, né? Não existe fórmula mágica, né? Não existe. Que funcione para todos os alunos em todas as situações. O estudo dirigido, apesar de todos os benefícios, também tem seus desafios, né? Isso aí. É sobre isso que a gente vai conversar agora. É verdade. Um dos principais desafios é a mudança de postura que o AD exige do professor, né? Sair da zona de conforto do ensino tradicional, onde o professor é o dono da verdade, e assumir um papel de mediador, facilitador, né? Quase um guia turístico nesse universo do saber. Eu confesso que eu, como alguém que sempre gostei de ter as respostas na ponta da língua, me identifico com essa dificuldade. É difícil abrir mão do controle, né? E confiar que os alunos vão construir o conhecimento sozinhos. É verdade. Mas, e aí, como é que o professor pode se preparar para esse novo papel? Do artigo dá alguma dica? Dá sim. Ele fala da importância da formação continuada. O professor, ele precisa se aprofundar na técnica, conhecer as nuances, as potencialidades e principalmente as limitações. Ele precisa ter um bom repertório de estratégias, né? Se formular perguntas instigantes e, acima de tudo, estar aberto ao aprendizado constante. Afinal, no estudo dirigido, o professor também aprende junto com os alunos. Isso aí. É como se ele deixasse de ser um navegador experiente com mapa e bússola na mão, né? E se tornasse um explorador desbravando novos caminhos junto com os alunos. Uma aventura. Uma aventura. E os alunos, hein? Como é que eles se adaptam a esse modelo que exige mais autonomia, mais protagonismo? Nem sempre é fácil, né? Alguns alunos, acostumados com o ensino tradicional, podem estranhar no início. Afinal, o ID exige deles uma postura mais ativa, mais participativa. Isso é verdade. Eles precisam ler, questionar, debater, formular as próprias ideias. Eu me lembro que quando eu era estudante, adorava quando o professor simplesmente ditava a matéria. Era só copiar, decorar e pronto. Mas, pensando bem, que tipo de aprendizado era aquele? No fundo, não estava aprendendo de verdade, só reproduzindo informação. E é justamente isso que o estudo dirigido busca romper. A ideia é que o aluno deixe de ser um mero receptor de informações, né? E se torne um agente ativo na construção do seu conhecimento. Legal. Mas para isso, ele precisa estar motivado e engajado no processo. E como é que a gente desperta essa motivação nos alunos? Principalmente naqueles que estão acostumados com a passividade do ensino tradicional. O artigo destaca a importância de mostrar aos alunos os benefícios do ED, né? Explicar que, ao participar ativamente do processo, eles desenvolvem habilidades essenciais para a vida. Que tipo de habilidade? Senso crítico, autonomia, a capacidade de resolver problemas, de trabalhar em equipe, de comunicar as ideias de forma clara e concisa. Nossa! Habilidades que, convenhamos, são muito mais valiosas do que a simples memorização de fórmulas ou datas. Com certeza. Mas, na prática, como é que o professor pode fazer isso? Me dá um exemplo. Claro. Imagina que o tema da aula é a Revolução Francesa. Ao invés de simplesmente apresentar os fatos históricos, o professor pode propor um debate sobre os ideais da Revolução e a relevância deles nos dias de hoje. Nossa, que legal! Assim, os alunos se sentem mais conectados com o tema. Percebem que a história não é algo distante, né? Que aconteceu há séculos, mas que tem impacto no presente. Exato. E ao debater sobre o tema, eles precisam pesquisar, analisar diferentes pontos de vista, formular os próprios argumentos. Verdade. É um aprendizado muito mais rico do que a simples leitura de um livro didático. Com certeza. Mas, e em relação à organização da turma, o artigo fala sobre o número ideal de alunos por grupo. Sim. O ideal é que os grupos sejam pequenos, de 4 a 5 alunos, né? Para que todos tenham oportunidade de participar ativamente da discussão. Certo. Mas é claro que isso depende da realidade de cada turma, né? Do número de alunos, da dinâmica da sala de aula. Flexibilidade é a chave, né? Adaptar a técnica às necessidades de cada contexto. Exatamente. E falando em adaptação, como é que o estudo dirigido se encaixa no mundo digital com todas essas ferramentas tecnológicas disponíveis? Olha, essa é uma pergunta que abre um leque de possibilidades, né? As tecnologias digitais podem ser grandes aliadas do estudo dirigido. Plataformas online, fóruns de debate, ferramentas de pesquisa. Tudo isso pode enriquecer o processo de aprendizagem. Legal.
tornando ele ainda mais dinâmico, interativo. Parece que o estudo dirigido, apesar de ter mais de um século de história, está mais atual do que nunca. É como um bom vinho. Um bom vinho. Que com o tempo fica ainda melhor. Que delícia. E para a gente encerrar essa parte do nosso mergulho, eu queria destacar a importância da avaliação no estudo dirigido. Ela deve ser contínua, processual, acompanhando o desenvolvimento dos alunos ao longo de todo o processo. Ou seja, avaliar não é só dar uma nota no final, né? Não. É acompanhar a jornada de cada aluno. As dificuldades, os avanços, as descobertas. E com isso, oferecer um feedback individualizado que contribua de verdade para o crescimento deles. Exatamente. E com essa reflexão sobre a avaliação, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no mundo do estudo dirigido. Mas ainda tem muita coisa para explorar, né? É verdade. Na próxima parte, a gente vai discutir os desafios da implementação do EAD em larga escala, as perspectivas para o futuro. E, claro, responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. Fiquem ligados. E chegamos à última parte do nosso mergulho no mundo do estudo dirigido. Já exploramos tanta coisa, né? A história, os desafios, as vantagens. Verdade. Vimos como o EAD se adapta ao mundo digital. Mas ainda temos algumas perguntas para responder, né? Temos sim. Principalmente sobre a implementação dessa técnica em larga escala e as perspectivas para o futuro. É verdade. Uma pergunta que sempre surge é: será que o estudo dirigido funciona para todas as disciplinas? Para todos os tipos de aluno? Boa pergunta. Essa é uma dúvida que muitos professores têm. Sim, com certeza. Cada disciplina tem suas particularidades, né? Cada aluno tem seu ritmo de aprendizado. Verdade. Será que o EAD é versátil o suficiente para se adaptar a essa diversidade? Olha, o artigo ele não entra em detalhes sobre a aplicação em cada disciplina, mas ele destaca que a técnica se baseia em princípios universais de aprendizagem, né? Quais? A autonomia, a colaboração, o pensamento crítico. Então, a tese do EAD, ela é sólida e pode ser adaptada a diferentes contextos. Certo. Mas como garantir que essa adaptação seja bem sucedida? O que o professor precisa levar em consideração? Com o planejamento. Planejamento. O professor precisa definir os objetivos de aprendizagem, né? Selecionar materiais adequados, né? Pro nível dos alunos, a complexidade do tema. E, principalmente, criar atividades que engajem os alunos no processo de construção do conhecimento. E não adianta só jogar a técnica na sala de aula e esperar que a mágica aconteça, né? Não adianta. Precisa ter um plano bem estruturado, que leve em consideração as características da turma, os objetivos da disciplina. Exatamente. Mas e os alunos que, por algum motivo, resistem a essa metodologia mais ativa? Como lidar com eles? A resistência é natural, né? Principalmente quando a gente está falando de uma mudança de paradigma. Alguns alunos podem se sentir inseguros, com medo de errar, de não conseguir acompanhar o ritmo da turma. Cabe ao professor criar um ambiente acolhedor, né? Sim. Onde o erro seja visto como parte do processo de aprendizagem. Como aprender a andar de bicicleta, né? No começo a gente cai, se frustra, mas com o apoio de alguém que incentiva a gente a tentar de novo, a gente acaba conseguindo. E a sensação de conquista é incrível. Verdade. O professor precisa ser esse apoio, né? Esse guia que incentiva os alunos a persistir, a superar as dificuldades. Mas, além de apoio do professor, o que mais pode contribuir para o sucesso do estudo dirigido? Olha, o artigo menciona a importância da cultura escolar. Cultura escolar. Uma cultura que valorize o protagonismo do aluno, a colaboração, a criatividade. Entendi. A escola como um todo precisa estar alinhada com os princípios do EAD, né? Para que ele não seja visto como uma atividade isolada, mas sim como parte do processo educativo. E você acredita que o estudo dirigido tem potencial para transformar a educação? Acredito que sim. O EAD, junto com outras metodologias ativas, né, tem um papel fundamental na construção de uma educação mais significativa, mais engajadora, mais conectada com as necessidades do século XXI. O mundo mudou, né? Mudou. As demandas do mercado de trabalho mudaram. A forma como as pessoas aprendem mudou. É verdade. A educação precisa acompanhar essas mudanças, né? Precisa. Se reinventar para preparar os alunos para os desafios do presente e do futuro. É isso aí. E para a gente encerrar nosso mergulho de hoje, fica aqui uma provocação para você que nos ouve. Que tal? Que tal experimentar o estudo dirigido na sua prática? Seja você professor, aluno, pai, mãe.
Ou simplesmente alguém que se interessa por educação. Experimente, explore, adapte a técnica à sua realidade. Com certeza. Tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Vai sim. E com esse convite à experimentação, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do estudo dirigido. Espero que tenham gostado. Até a próxima!